Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danúbia. A gente vai falar agora sobre o sistema linfático, dando continuidade aí às nossas aulas de anatomia, né, fisiologia humana, tá? Eu espero estar ajudando vocês. Então vamos lá. Sistema linfático, qual é a função dele, né? Ele é o sistema linfático, é o principal sistema aí de defesa do nosso organismo. Ele é constituído por nódulos linfáticos, que a gente chama de linfonodos. Ou seja, é uma área aí complexa, ó, de vasos, tá? Responsável por transportar a linfa, tá? Que nada mais é um líquido, né? Aí de resíduos do nosso plasma, tá? Que vai ser transportado aqui para o nosso sistema circulatório, tá? Então, além disso, ele possui as funções de proteção, tá? De células imunes. Atua também junto aí com o sistema imunológico, atuando na maturação de algumas células de defesa, certo? A absorção de ácidos graxos, equilíbrio de fluidos orgânicos, né, e fluidos nos nossos tecidos. Bom, funções aí do sistema linfático. Como eu falei, remoção de fluidos de tecidos, são as toxinas. O retorno para a corrente sanguínea aí de substâncias importantes que saíram dos capilares, encontrava-se no tecido circundante. Então, quando o sangue vai extravasando, vai passando, né, pelas as células sanguíneas, vão transportando aí esses nutrientes, aí alguns, quando ela vai passando assim pelos capilares, por os tubinhos mais fininhos, tá? Por aqui pelos capilares, aí vão deixando alguns resíduos, né, alguns nutrientes, esses líquidos liberados que vão sendo liberados pelo plasma. Ele também carrega aí não só toxinas, mas também nutrientes. Então, o sistema linfático, ele vai devolver esses nutrientes necessários lá para o organismo. Então, a absorção também de lipídios a partir do intestino para a linfa intestinal, tá? Do intestino para a linfa intestinal. Produzir e amadurecer células de defesa do nosso organismo, tá? Além aí de drenar também e filtrar excesso de líquido do nosso corpo, né? Esse excesso de líquido, né, por conta das atividades, por exemplo, uma atividade muscular intensa, a gente vai produzir, a nossa célula vai ocorrer lá o processo de respiração, liberação celular para produzir energia, aí vai liberar, vai ter resíduos aí de toxina, mas também ela vai liberar líquido. Esse líquido, ele vai ficar acumulado, tá? Então, nos nossos tecidos. Então, a linfa, ela transporta isso aí, tá? Ela filtra esse excesso de líquido. Defesa dos organismos, porque nos linfonodos, micro-organismos e partículas estranhas são destruídas, tá? Por esse sistema imunológico que se encontra lá neles. Então, nesses locais, nos linfonodos, a gente vai encontrar aí macrófagos, tá? Que faz parte aí do nosso sistema de defesa, que vai realizar a fagocitose de partículas estranhas e ativar aí os nossos linfócitos, tá? Então, eles atuam também com o sistema de defesa. Então, aqui eu tenho uma circulação linfática, onde está os gânglios, os órgãos linfóides, tá? Vou mostrar a vocês daqui a pouco como são. Nos gânglios linfáticos vai ter aqui umas bombinhas, né? Como a gente chama, os vasos linfáticos, que estão associados aqui veia e artéria, para receber aqui esse excesso de líquido intersticial, tá? Que sobrou nas células. Bom, então, ele atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo. E é dessa forma que ele vai conseguir aí alcançar todas as partes do corpo, tá? Para filtrar o líquido que a gente chama de líquido tissular, que nutriu, oxigenou os capilares sanguíneos e saiu aí levando o gás carbônico e excreções, certo? Então, o sistema linfático, ele é constituído por uma rede de vasos capilares, semelhantes às veias, chamados aí de vasos linfáticos. Então, quando o sangue passa pelos capilares, parte do líquido que o compõe, né, do plasma lá, extravasa pela parede da célula. Aí ele se espalha, certo?
entre as células próximas, nutrindo e oxigenando. Aí as células, elas vão fazer aí as trocas das substâncias com o meio, eliminando aí gás carbônico, excreção, né? Que a gente chama aí de líquido tissular, liberando também toxinas. Então, grande parte desse líquido, certo? Ela vai ser reabsorvida pelos capilares, porque também vai aí nutrientes, né? Também necessários. E uma pequena parte, ela vai ser extravasada, ela não vai retornar ao sistema circulatório, sendo coletada aí por esse sistema linfático. Então, tem aqui as veias, artérias, as células que participam, né, desse processo, células sanguíneas, capilares sanguíneos e os fluidos que foram vazados aí, eles atuam em conjunto. Então, diferente do sangue, que é impulsionado pelo coração, o sistema linfático, a linfa, ela vai se movimentar de forma lenta e com baixa pressão, tá? Então, ela depende da compressão dos movimentos de músculos para pressionar esse líquido. Bom, como é que funciona? A gente está falando aqui do funcionamento desse sistema, né, linfático. Então, os capilares sanguíneos, eles perdem, se a gente viu que eles perdem para os tecidos circundantes, quantidade de líquido aí, que vai ser composto também por proteínas, tá? Então, o líquido e as proteínas que ficam em excesso nos tecidos, eles são retirados, aqui ó, fica um líquido intersticial, desculpa, que fica em excesso aqui nos tecidos, ele tá rico aí de proteínas também, eles vão ser retirados e devolvidos para o sangue, tá? Pelo sistema linfático, por uma rede de canais que ficam aqui, esses canais interligados. Então, esse sistema linfático, ele vai garantir o retorno do fluido contido nos tecidos circundantes para o sangue, certo? Então, esse fluido, quando entra no sistema linfático, ele é chamado, a gente chama o líquido de linfa, e ele possui uma contração aí unidirecional, lenta, como a gente viu, porque ele vai depender dos músculos para ser bombeado. Então, ele é formado aí de capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos e linfonodos, né, que são os órgãos. Então, aqui eu tenho o linfonodo cervical, a tonsila, que também é chamada de amígdala, linfonodos axilares, timo, ducto linfático, o baço, ducto torácico e linfonodos inguinais, tá? Isso aqui, ó, são os nossos componentes do sistema linfático. Eu vou falar de cada um para vocês, tá? Esses linfonodos aqui, gente, que se encontram aqui, ó, às vezes se acumula tanto líquido aqui que forma como se fosse, e principalmente se tiver um processo inflamatório, ele forma o que a gente chama de íngua também, tá? Eu vou falar mais na frente para vocês. Então, vamos estudar a importância de cada um. Bom, os linfonodos são gânglios linfáticos, né, chamados também de nódulos, tá? Que se encontram aqui, ó, nessa região, por isso que a gente sente às vezes um pouquinho de, como se fosse um carocinho aqui, que é um sinal de inflamação, vai ter célula de defesa lá, tá? Debaixo das axilas e na virilha. Eles são pequenos órgãos com até 2 centímetros, presentes no pescoço, tórax, no abdômen, na axila e na virilha. Ele é formado por tecido linfóide e distribuído por todo o corpo, tá? Eles são responsáveis por filtrar a linfa e dela também retornar ao sangue. E também atuam aí na defesa, né, impedindo a permanência de partículas estranhas. Por isso que às vezes formam-se essas ínguas, que eles atuam na defesa. Aí quando a gente tem algum processo inflamatório, partículas estranhas, aí a gente vai formar como se fossem uns nódulozinhos, onde se encontra os linfonodos. Então o médico, quando examina a gente, ele até procura, né, saber se tem essas ínguazinhas para identificar uma possível inflamação. Bom, linfa. A linfa é o líquido, né, transparente, alcalino, que semelhante ao sangue que circula por esses vasos linfáticos. Ela não possui hemácias, por isso apresenta aí um aspecto esbranquiçado e leitoso. Ela é responsável pela eliminação de impurezas, tá? Que é produzida lá no intestino delgado, fígado,
E o transporte é feito também pelos vasos linfáticos no sentido unidirecional, tá? Filtrada pelos linfonodos. Então, ela elimina o que não presta e devolve o que é proteínas ou algum nutriente que seja necessário. Vasos linfáticos são canais, tá? Distribuídos pelo organismo, os quais possuem aí as válvulas que transportam essa linfa, tá? Para a corrente sanguínea no sentido, impedindo assim o refluxo. Os capilares linfáticos, aqui eu tenho os capilares linfáticos, tá? Eles são menores que os vasos condutores do sistema linfático. Se originam no tecido conjuntivo, desculpa, gente. Se originam no tecido conjuntivo, como vasos bem microscópicos, tá? E se unem. Os vasos linfáticos eles vão se juntando, tá? E terminam em 2 grandes ductos, certo? Esses ductos a gente chama de ducto torácico e o ducto linfático, tá? Então, eles atuam em sistema de defesa, retiram células mortas e transportam linfócitos, tá? Glóbulos brancos que combatem as infecções. Então, eu tenho aqui os capilares linfáticos, capilar arterial, capilar linfático, capilar venoso, tudo entrelaçado. O baço. Baço é um órgão linfático, tá? É um órgão ovalado, localizado aí abaixo do diafragma, por trás do estômago, tá? Fica por trás aqui do estômago. Ele é responsável pela defesa do organismo e exerce aí algumas funções, como a produção de anticorpos T e B, tá? E hemácias, armazenamento também de sangue, liberação de hormônios. O baço está relacionado aí com a função, tá? Destruição de hemácias velhas e participação também no sistema imune. Aí você pode perguntar, a gente pode viver sem um baço? A gente vive, tá? Sem um baço, mas ele é um órgão importante. Uma pessoa que retira o baço, ela precisa, né, ela precisa de um tratamento aí dessas células de defesa do sistema imune, para repor esse sistema imune aí por um tempo, tá? Mas tá para viver seu baço. Bom, o timo é um órgão localizado na cavidade torácica, próximo ao coração. Ele produz as substâncias de timosina e timina, tá? O timo produz anticorpos do linfócito T, atuando dessa maneira aí na defesa do organismo. Então, ele é um órgão em que os linfócitos T completam a maturação. Então, é onde o linfócito T é produzido, mas ele vai completar a maturação aqui. É um órgão, tá, que ao longo do tempo, né, ao longo da vida, ele vai diminuindo o tamanho. As tonsilas palatinas, que a gente chama também de amígdalas, elas são responsáveis pela seleção de micro-organismos, né, que penetram aqui pela boca, auxiliando aí no processo de defesa do indivíduo, tá? Atuam na proteção da entrada do sistema digestório e no respiratório, certo? Também ela é como se fosse uma barreira, nossa primeira barreira de defesa, mas também a gente pode viver sem ela, tá? Porque algumas pessoas elas se desenvolvem tanto, no caso aí precisam ser retiradas. Bom, doenças relacionadas ao sistema linfático. A gente tem a filariose, ou também chamada de elefantíase. Ela vai corresponder à inflamação dos vasos linfáticos, transmitida por um inseto, tá? O mosquito culex, então um vermezinho que é transmitido por esse inseto. Seu nome está associado com a retenção de líquido, ele fica retendo líquido aí, aqui onde tem esses vasos linfáticos, tá? E deixam as pernas, né, bem grandes, com um aspecto aí como se fosse de elefante, daí vem o nome, tá? Outra doença associada é o linfedema, caracterizada pela inflamação e obstrução dos vasos linfáticos, aí acumula aqui líquido, dando inchaço nos membros. E curiosidades aí do sistema linfático é que tem outras coisas, outras que a gente pode dizer, não seriam doenças, mas outras
sintomas, né, que afetam o nosso corpo, que está relacionado a ele. Um deles é a celulite, a acúmulo de gordura, tá? Amenizada aí com tratamento de drenagem linfática, também está relacionado ao sistema linfático. A íngua, que eu falei, que é um inchaço aqui dos gânglios linfáticos, indicando uma inflamação. Alguns tipos de câncer, como linfoma, tá? E também o câncer de mama, tá? E no corpo humano, a nossa linfa, ela é mais abundante que o sangue, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí o sistema linfático. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou deixa aí nos comentários, tá bom? Deixo sempre meus contatos aqui para vocês. É um prazer ajudar vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.